Olá pessoal, namastê. Vamos dar o fechamento para esse bloco. Esse vídeo ele está relacionado com um fato muito interessante, que é uma curiosidade humana, que é na verdade, trata-se de uma infantilidade humana, né? E essa infantilidade humana, ela tem muito a ver com a condição de informação que o ser humano recebe, de explicações a respeito daquilo que seria o reino de Deus, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo pelo seguinte motivo. Nós, como vimos, estamos passando por um processo didático de evolução, certo? Você concorda comigo? Qual é o resultado final do curso? Todos nós, quando entramos num curso, nós queremos saber quando termina e qual é o benefício do curso. Quando você vai pegar um trabalho, você vai começar a trabalhar, você quer saber qual é o conteúdo que você deve fazer e quanto você vai ganhar no final do mês, né? Qual vai ser o benefício do trabalho que você vai ter. Dependendo dos benefícios, dependendo do estímulo, você acorda cedo, animada ou desanimada, dependendo da qualidade, se você gosta do que faz, ou se você simplesmente, diríamos, quer fazer aquilo realmente, né? Nesse sentido, quando a gente... eu vou dar uma metáfora aqui para ficar visual, para fazer um quadro da ideia. Supomos que você... Vamos dar dois quadros diferentes. Supomos que você perdeu o emprego na semana passada. E nessa semana você descobriu que a sua namorada não te ama mais e já comprou uma passagem para ir morar nos Estados Unidos. E vai precisar deixar você. Então você está triste, sem trabalho. Tá? Lembre-se, isso é só hipotético, viu? Eu não estou fazendo previsão nenhuma, é apenas uma hipótese. Aí então você descobre que na verdade a sua empresa não tem fundos, a sua empresa está quebrada, você foi despedido, mas você não vai receber nada. Então você está também sem dinheiro, sem trabalho e sem a namorada. Então você está com o coração e com o bolso quebrados. E isso segunda-feira pela manhã, ok? Está chovendo lá fora. E você... Qual é o seu ânimo de levantar da cama numa situação dessa? Bem desanimador, né? O quadro é desanimador. Como será o seu dia? É bem mais ou menos assim, pode ser desanimador. Agora, veja bem. Supondo-se que seja uma situação totalmente diferente. Você trabalha numa multinacional super bem estabelecida, forte. Você foi promovido no seu trabalho, o seu salário quase que dobrou. E como prêmio pela promoção que você recebeu, você ganhou uma passagem ida e volta para, sei lá, qualquer país que você queira, Suíça, França, Itália. Uma semana, hotel pago, e um bônus para você gastar lá para poder curtir. Só tem um problema. É que o seu avião vai sair na segunda-feira às 5 da manhã. Ou seja, você vai ter que acordar à 1 ou às 2 da manhã para pegar o táxi para ir para o aeroporto. Olha só, que chato, não é? Aí você vai ter que acordar na segunda-feira, de manhã, às 1 da manhã, e vai ter que ir para o aeroporto para poder pegar o seu avião para o seu passeio. É terrível, não é? Você conseguiria acordar? Acho que sim. E como você acordaria? Talvez você nem dormisse. Essa aqui é a verdade. De tanta emoção, de tanta excitação. Ou seja, quando você tem um estímulo para acordar, você acorda feliz. Quando você não tem esse estímulo, aí, assim, a depressão, a tristeza, o desânimo te mantém adormecido. Ou, pelo menos, faz com que você queira continuar adormecendo, adormecendo, adormecendo. É assim, esse é o estado de depressão. A pessoa não quer acordar, ela quer adormecer, adormecer, ao ponto de também, em algum momento, desejar adormecer para sempre, o equivalente de morrer. Essa é a característica do desânimo perante a experiência da vida. Bom, essa é apenas uma metáfora. Agora, vamos pegar a metáfora e vamos transferir para a questão do final do curso humano. Qual é o resultado final do curso humano? É despertar, ir para o reino de Deus, não é? Agora, veja bem, quando as pessoas apresentam
as diferentes propostas do como seria o reino de Deus, como a alma corporificada é muito parecida com uma criança, ela tem medo de fazer coisas, por exemplo, vamos supor, tem um vídeo aqui abaixo de uma entrevista que o Zeca Pagodinho deu, uma entrevista muito divertida. Eu coloquei aqui abaixo, disponibilizei para você entender o que é que eu estou falando. No vídeo, ele faz a comparação, que ele não gostaria de ir para o céu, porque o céu é uma coisa muito parada, cheia de anjo, ou cheia de, sei lá, de pessoas que estão ali paradas e apenas rezando, rezando, rezando. Também tem um vídeo do Leandro Carnal, em ele dá uma entrevista, e na entrevista, apesar de ele ser ateu, ele faz um comentário de como que seria o reino de Deus. E as pessoas evitam ir para esse lugar. Na verdade, elas só vão para lá se forem puxadas ou se forem ameaçadas de serem mandadas para um lugar terrível, que seria o equivalente do inferno. Então, entre o inferno e o céu, bora para o céu. É bem menos ruim do que o inferno. Mas se a opção estivesse disponível, nenhum nem outro ficaria aqui. Porque o inferno é muito ruim. O céu é meio parado. Aqui seria movimentos, tem amigos, futebol, tem tudo isso. E no céu não tem nada disso. Imagina uma pessoa que adora futebol ir para o céu. A pessoa não quer ir. Uma pessoa que adora, sei lá, vamos dizer, nadar. Ou que adora escalar montanhas. Imagina essa pessoa ter que cultivar a ideia de ir para o céu, de voltar para Deus, de ir para o reino de Deus. Ela prefere não vou poder escalar montanhas, não vou poder jogar futebol, não vou poder... bom, tem asas, então não vou. Se eu sou um cara que gosta de asa deltas, eu não vou ter problema nenhum de pensar em ir para o céu, porque como os anjos têm asas, aí é legal. Mas e o cara que joga golfe, como é que fica? Você está entendendo? Então acontece que a propaganda de como é o reino de Deus não é atrativa para muita gente, que fica achando que a situação ali é meio parada demais. Então, na verdade, quando elas rezam, quando elas praticam religião, não é exatamente com a intenção de despertar no reino de Deus, mas é só com a intenção de, tipo, fazer ali um suborno, uma propinazinha, para não ser pego na malha fina, no final, ser mandado para a prisão, o chamado inferno. Então, o pessoal, na verdade, faz um tipo de um negócio, né, com a religião e tal. Porque, na verdade, o ser humano, ele tem esse medo de ir para o céu. A variedade que está disponível no céu é praticamente, talvez, 1% da variedade que nós temos aqui. Então, a impressão que dá é que o mundo material tem uma variedade muito mais prazerosa que o reino de Deus. Justamente, é a maneira como o mundo espiritual, o reino de Deus, é explicado. É uma questão de muito trabalho, de resignação, é uma coisa muito angelical. E as pessoas, elas ficam evitando isso daí. Elas são chamadas a ir para esse ambiente e elas, assim, cultivam a ideia, mas no fundo do coração, elas realmente não desejam muito não. Elas têm muito medo, na verdade. Tanto é que você raramente vai ouvir uma pessoa falar assim, olha, eu estou emocionada, estou muito feliz, hoje eu acordei super feliz. E aí você pergunta, mas por que você acordou tão feliz? Eu tive um sonho que eu morria. E, ai, que delícia. Você não vai ouvir isso daí, que a pessoa vai, cruz credo, pelo amor de Deus. Ela vai rezar, vai acender vela, vai fazer de tudo. Mas ela não, cruz credo, ela se benze. Vem cá, se o reino de Deus é melhor do que aqui, por que se benzer e cruz credo? Da onde que vem essa teoria? É o medo, entendeu? É a falta de compreensão de como é, de fato, esse lugar, o mundo espiritual. Acontece o reino de Deus, a transcendência, não é? Acontece que se nós pegarmos, por exemplo, todas das religiões, de como elas explicam como é esse reino de Deus, não é muito animador, né? Você tem aí o próprio Leandro Carnal, ele faz aqui um comentário que, por exemplo, para homens, o mundo espiritual, o reino de Deus, explicado através do Corão, é interessante para homens. Para mulheres já fica um pouco mais assim, tipo, é um pouco mais difícil, porque você lá, para um homem, você tem direito a muitas virgens, e aí é divertido e tal. Mas e para as meninas, que tem que dividir um com 12? Será que elas querem? Então já não é um lugar assim perfeito, porque as meninas, como as meninas se sentiriam tendo que imaginar a si mesmas dentro de um reino de Deus, onde elas dividem um marido com outras 11.
por exemplo. É uma ideia, um conceito geral que se tem. Não sei nem se está exatamente preciso essa informação. Eu estou falando baseado muito no que a gente lê, assim, e no que a gente ouviu do conceito popular. Até o Leandro Carnal fez um comentário que está aqui embaixo também. E no caso do reino de Deus explicado pelos cristãos, é um ambiente cheio de anjos, mais ou menos, assim, tipo, graves, né, extremamente graves e concentrado, é quase como uma sala de yoga, né? E, enfim, não é todo mundo que, assim, topa a ideia, não. E aí o que acontece é que o ser humano procura evitar, de alguma forma, adiar ao máximo essa ida para esse lugar supostamente maravilhoso, e por isso o medo de morrer. Agora, quando a alma ela é autorrealizada e ela compreende o reino, ela compreende a transcendência do ponto de vista védico, esse medo passa. Ela fica ansiosa, desejosa de transcender, desejosa de ter essa experiência direta aí. Então, o medo da morte desaparece. Simplesmente é um benefício maravilhoso. A sensação da alma autorrealizada, quando imagina-se saindo do corpo, é de êxtase. É uma sensação de você estar pegando o avião pela primeira vez para ir na viagem dos seus sonhos. É uma sensação de prazer. Mas essa sensação de prazer, ela é obtida através do cultivo do conhecimento transcendental e do cultivo do conhecimento de como é a variedade feliz, Ananda, dos mundos espirituais chamados Vaikunthas. Os reinos transcendentais onde a Suprema Personalidade de Deus preside pessoalmente e onde a variedade é ilimitadamente maior do que a variedade encontrada aqui. Onde as atividades de prazer, os esportes, as atividades de interação são imensamente mais variadas e mais vivas e coloridas e mais intensamente saborosas que as experiências obtidas dentro da fase tridimensional, que é apenas uma réplica aproximada do ponto original. Entendeu? Então, se a pessoa tem a compreensão de como são os reinos de Deus explicados do ponto de vista védico, esse medo passa. Esse medo é um problema que o ser humano tem por conta da qualidade de conhecimento que ele tem a respeito do reino de Deus, que é uma qualidade, assim, não é uma explicação que faça com que as pessoas desejem. Então aqui tem abaixo dois vídeos, que um é do Leandro Carnal e o outro é do Zeca Pagodinho. Os dois estão falando mais ou menos as experiências das pessoas quando pensam em termos de despertar aí no reino de Deus. E como o nosso programa aqui de evolução, ele é um programa que tem a ideia ou a intenção, ou tem o propósito de empurrar o ser para a próxima fase, quando o ser tem noção das vantagens da próxima fase, ele então passa a cooperar com o processo de evolução e rapidamente ele transcende e evolui para a terceira fase, para a terceira série, que é a fase Deva, a fase divina, deixando definitivamente a fase de carbono, que é justamente a fase humana. Esse programa de evolução é um programa inteligente, né? A intenção não é manter a alma presa no corpo material, condicionada ao corpo material pela eternidade. Então esse ciclo de reencarnação constante, ele não é necessariamente infinito. A pessoa não fica voltando eternamente, ela só volta até alcançar o nível de créditos que ela precisa, de compaixão, para ser transplantada para a próxima série. É como, por exemplo, como um jardim, um herbário. A planta fica no vaso por um tempo, depois tem que ser passada para frente, não é? O sistema de educação não tem a intenção de manter o aluno repetindo constantemente dentro das séries primárias. O sistema de educação ele é montado a tal ponto que a criança vai sendo levada para frente, vai sendo empurrada para frente para que o sistema não congestione, não é? E assim também se dá dentro desse processo de evolução, que é o equivalente da maturidade ou da maturação de um bebê dentro do útero. Chega um momento que o útero já não é mais apropriado para esse ser. E o útero próprio trata de expulsar esse ser de dentro do útero. Similarmente, ou seja, semelhantemente, a alma ou o espírito crescendo dentro do útero, que é a segunda série, que é o chamado mundo material, que é um útero, a alma
corporificada sai de um útero, que é o útero da mãe, e entra num outro útero. Qual? Esse útero gigantesco, que é o chamado universo. E aí ela começa novamente a crescer, crescer, crescer como um feto, tudo novamente, até alcançar a maturidade. Quando ela alcança a maturidade, o próprio útero, que é a natureza material, se encarrega de expulsar esse ser para fora desse útero, para o próximo útero, que é o útero da fase Deva. E da mesma forma como a cada saída de um útero a situação fica maior, mais variada e o medo passa, como nós podemos ver com a nossa própria experiência enquanto bebês. Se nós pudéssemos entrar num útero, entrevistar um bebê e perguntar se ele quer sair do útero, possivelmente ele vai dizer que não. Tá bom ali, tá apertado, mas pelo menos tem algum lugar para ficar, e o medo de sair, como é que vai ser lá fora? Eu não vou ter mais carinho, não vou ter mais proteção, não vou ter mais o contato com a mamãe, não vou ter a comidinha, vai faltar comida, vai faltar... Tem muitos medos que o bebê tem, são medos irracionais, baseados na ignorância. Mas quando ele sai do útero, ele então encontra uma variedade, e quando ele toma consciência dessa variedade, ele não quer mais voltar para o útero. Ele só quer ficar no útero enquanto ele está numa fase de ignorância. Mas quando ele experimenta a variedade fora do útero, pronto, ele já não quer mais retornar para o útero. Por exemplo, se você perguntar para alguma pessoa se ela quer ter de novo a experiência de retornar para o útero da própria mãe, possivelmente ela não vai querer. Porque ela já tem uma ampla rede de variedades onde ela extrai prazer. E o medo dela de não ter prazer desapareceu. Ela já tem essa variedade, só que essa variedade que ela tem é dentro desse útero. Mesmo que seja uma variedade muito grande, o útero ele é, de certa forma, limitado, que é a fonte de prazer. Quando o espírito evolui, amadurece a tal ponto, ou envelhece dentro desse útero, o próprio útero se encarrega de expulsar esse ser. E essa expulsão do ser, da alma, para a próxima fase, é entendida pelo bebê, ou pelo espírito, como sendo uma crise existencial, uma angústia de existir. Quando o ser começa a conjecturar a questão da existência e experimentar a angústia de existir e buscar para essa angústia uma solução, é o equivalente de um bebê de 9 meses tentando encontrar uma situação confortável dentro do útero, e acaba que ele encontra a saída. Da mesma forma, os espíritos condicionados, corporificados na fase humana, ao alcançarem maturidade espiritual, eles vão entrando em crise espiritual, existencial, e essa crise cria desconforto, e é esse desconforto emocional que empurra o ser para a próxima fase, que é a terceira fase, ok? É isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Eu sugiro, né, assim, para aqueles que se interessam e desejam se aprofundar no conhecimento védico, que visite a minha playlist, que são as aulas do Bhagavad Gita, o título é Aulas do Gita, mas eu coloco ali vários tipos de temas relacionados com os conhecimentos védicos, inclusive muitos dos vídeos que estão aqui também estão lá, mas tem vídeos lá que não tem aqui, porque ali são vídeos específicos para estudantes védicos que querem aprender o conhecimento da devoção e do amor a Deus do ponto de vista védico. E ali você vai aprender tudo sobre a personalidade de Deus, como é a transcendência do reino de Deus, como são as variedades do reino de Deus e como amar esse ser pessoalmente de tal forma que o seu desejo de despertar nesse lugar aumenta a cada dia e o medo de morrer passa. E a felicidade de existir aumenta. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Namastê e até a próxima gravação.